Olá, meu nome é Débora, sou bolsista do Laboratório de Fitopatologia e o meu projeto de iniciação científica é sobre os mecanismos de resistência da macieira à mancha foliar de glomerela. A macieira é severamente afetada pela mancha foliar de glomerela, que é causada por espécies do gênero Coletótrico. Os sintomas iniciais são manchas marrom-avermelhadas que evoluem para lesões necróticas. Quando a severidade é alta, a doença ocasiona desfolha e reduz a produção nos anos seguintes. Os métodos de controle utilizados não são muito eficientes. Neste contexto, a indução de resistência tem se mostrado uma alternativa promissora. Entre os indutores, os polissacarídeos extraídos de macroalgas têm demonstrado ser muito eficientes. A uvana é um polissacarídeo e tem um potencial para controlar uma ampla gama de fungos patogênicos. O objetivo do trabalho foi comparar o efeito protetor de oligo-uvanas em plantas suscetíveis e plantas com resistência, cultivar específica, inoculadas com Coletótrico frutícola. Plântulas foram obtidas a partir de sementes de maçã da cultivar Gala. Para identificar os segregantes suscetíveis à doença, utilizou-se o método de folha destacada. As folhas destacadas foram depositadas em placas de Petri, onde pipetou-se uma suspensão conidial de Coletótrico frutícola. As segregantes suscetíveis foram identificadas pela presença de sintomas e selecionadas para a execução dos experimentos. Para a obtenção do inóculo, foi utilizado isolado de Coletótrico frutícola, proveniente de folhas com sintomas da doença da região de Urubici. O isolado foi cultivado em meio BDA e as colônias foram raspadas superficialmente com a espátula de Drygalski. A concentração de suspensão de conídeos foi ajustada para 1/10 conídeos por ml. Para analisar a expressão da proteína PR10, folhas de macieira foram coletadas a 0, 24 e 48 horas após a inoculação e conservadas a menos 80 graus. Após isto, seguiu-se um protocolo para a extração de RNA. Ao obter o RNA precipitado, foi possível quantificá-lo. O acúmulo de peróxido de hidrogênio em células epidérmicas foi examinado microscopicamente. Para isso, discos de folhas foram colocados em placas com uma solução e posteriormente incubadas. As folhas foram então descoloridas em uma solução de clorofórmio e TCA. Depois disso, os discos foram colocados em lâminas de vidro com uma solução de glicerol e visualizados em microscópio óptico. As células que apresentaram acúmulo de peróxido de hidrogênio foram fotografadas com câmera digital. Como resultados, obtivemos 101 plântulas para a realização dos experimentos, onde 50 plântulas eram consideradas segregantes suscetíveis e 51 plântulas resistentes. No gráfico, podemos observar que a expressão do gene PR10 foi aproximadamente 2 e 3 vezes maior nas folhas resistentes e suscetíveis inoculadas às 24 horas após a inoculação, quando comparadas com o tratamento de controle. No entanto, 48 horas após a inoculação, a expressão foi 4 vezes maior em folhas suscetíveis inoculadas. Já o acúmulo de peróxido de hidrogênio foi demonstrado pela frequência de reação nas paredes anticlinais e na reação de hipersensibilidade das células epidérmicas. Houve uma baixa frequência na reação de hipersensibilidade e nas paredes anticlinais, tanto em folhas resistentes como em suscetíveis, e nenhuma diferença significativa foi encontrada. Às 48 horas após a inoculação, o número de reações nas paredes anticlinais
e as reações de hipersensibilidade foram em média 2,2 cm² e 0,4 cm², respectivamente.